Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a professora Laís Ferreira de Araújo e a gente vai continuar dando andamento ao nosso projeto agropecuário, a disciplina, tá? O assunto vai ser a execução do desenho técnico de uma planta baixa, de algum agroindústria que vocês escolheram desde semana passada, e a gente vai utilizar as escalas. Então, a gente vai querer que vocês executem um desenho técnico de uma agroindústria relacionada à parte de caju, seja ela a parte de cajuína, agroindústria de cajuína, de doces ou de castanha. E aí a gente vai explicar um pouquinho agora, relembrar, na verdade, desde aquela época da disciplina de desenho técnico. Vamos relembrar um pouco como faz uma planta baixa. Antes de começar a falar sobre a execução dessa planta baixa, a data da apresentação desse desenho técnico vai ser feito dia 2 de fevereiro de 2022, às 14 horas. A gente vai mandar o link, né, do Google Meet, mas é aquele mesmo link que tem no Classroom, que vocês podem acessar. Então, essa é a data, 2 de fevereiro de 2022, que vocês vão apresentar, que ali finaliza o segundo bimestre e também finaliza a disciplina. Aí tem o desenho artístico e tem o desenho técnico. A gente vai visar aqui, vai focar no desenho técnico, já que vocês já viram na disciplina de desenho. Mas só para relembrar que o desenho técnico é uma forma de representação gráfica que tem que ter as medidas direitinho, tem que identificar, porque tem que ter aquela linguagem universal para identificar um produto, segundo a forma gráfica, e ele também deve transmitir com exatidão todas as características do objeto a ser representado. Por exemplo, aqui é um desenho técnico de arquitetura, em que tem o quarto, o banho, o banheiro, a sala. Então, está representando bem direitinho todos os cômodos da casa. Na parte de arquitetura, aí tem a parte de marcenaria também, o banco. Tudo é desenhado antes para depois o marceneiro fazer. O desenho técnico tem que ser bem representado e tem que ser bem identificado. Então, é uma forma de representação gráfica, entre outras finalidades, né, usada para ilustrar instrumentos de trabalho, como máquinas, peças e ferramentas, por exemplo. É também uma linguagem universal, como eu disse para vocês, para identificar um produto seguindo uma forma gráfica. Representa corpos, formas, dimensões e o material de que são constituídos. Aí, como eu disse para vocês também, tem que ser bem identificado, transmitido com exatidão todas as características do objeto que vocês vão representar, vão desenhar. Pessoal, vocês vão fazer o seguinte, aqui são os instrumentos e utensílios que a gente utiliza em um desenho técnico. Então, vocês vão desenhar uma agroindústria, vocês escolheram individualmente e apresentar naquele dia 2 de fevereiro, tá? E aí, quais são esses instrumentos? Basicamente, os que vocês vão realmente utilizar, que eu sei que é complicado comprar um escalímetro, eu não sei se vocês ainda têm os esquadros, né? Mas que vocês vão ter que utilizar, que não tem saída mesmo para desenhar, um papel, um papel A4, um papel A3, uma régua, uma borracha, um lápis ou lapiseira. É basicamente isso. Se vocês tiverem escalímetro, compasso, transferidor, fica mais fácil para fazer também os círculos, né? Entre outros. Mas o que vocês podem, acho que você já tem em casa, né, da disciplina de desenho técnico, são esses instrumentos que vocês vão fazer o desenho técnico da agroindústria escolhida. E a escala, pessoal, será que vocês ainda lembram? Com certeza, né? A escala que a gente utilizou, que fez alguns exercícios, porque na escala os desenhos nem sempre podem apresentar seus tamanhos reais, por isso que a gente utiliza a escala. Ora seriam pequenos, dificultando a interpretação, ou então seriam grandes demais, exigindo enorme espaço para ser reproduzido. Então, um mapa, por isso que ele é numa escala bem menor para que seja representado. Muitos objetos não podem ser desenhados no seu tamanho natural, em virtude dessas grandes dimensões, porque são tão pequenos que os detalhes não podem ser mostrados claramente. Então, tem essa necessidade de fazer a escala, de saber utilizar essa escala. A escala é a razão gráfica entre as dimensões da peça na sua representação gráfica, que é o desenho, e as suas dimensões naturais. Então, eu espero que vocês
estejam relembrando de tudo que a gente viu no desenho técnico e também acho que vocês vão ver agora na parte de construções rurais para fazer a planta baixa de alguma construção rural. Na verdade, vocês já fizeram a disciplina, né, de desenho técnico, topografia e construções. Então, eu estava confundindo com outra turma. Na verdade, vocês já fizeram essa disciplina, então vocês já têm todo esse conhecimento sobre como fazer um desenho técnico, não é isso? Então, vamos lá. Escala. Tem aquelas escalas de redução, que são as mais utilizadas, que é o que vocês vão fazer, né, na planta da agroindústria. E tem aquelas escalas de ampliação, que são aquelas que tem que diminuir o tamanho do objeto real. Escala de redução, 1 para 2, 1 para 5, 1 para 1000, 1 para 100, são aquelas que vocês têm que na verdade, o tamanho real é muito grande, vocês têm que diminuir no desenho. E essa escala de ampliação, no real é muito pequeno e vocês têm que aumentar para ver mais detalhes, tipo um chip ou alguma peça de uma máquina de celular, alguma coisa de celular dentro, né? Alguma peça também vamos supor, de carro que aumenta. Então, tudo isso vocês podem utilizar na escala. Desenhando uma planta baixa. Vamos relembrar como faz uma planta baixa. Então, vocês vão desenhar uma planta baixa de uma agroindústria. Vocês vão ter que conhecer todo o estabelecimento, qual o tamanho do local, que se for fazer castanha, se for fazer para castanha, para cajuína, se vai ter um cômodo para armazenamento de algo. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Vocês têm que estudar a planta baixa, tem que escolher uma planta baixa de alguma agroindústria. E aí, vocês conhecendo bem esse local, essa planta baixa, vocês vão realmente desenhar, tá? Antes de fazer o desenho, pessoal, não esqueçam de colocar a legenda, tá? A descrição da agroindústria. Por exemplo, o nome da firma, vocês inventam uma firma fictícia e colocam o CPF. Vocês podem inventar um CPF ou CNPJ, denominação do estabelecimento. Vocês podem colocar agroindústria de castanha de caju ou então de cajuína. Vai depender, né, da escolha. A localização, o bairro e o telefone. Então, vocês podem colocar no canto inferior direito, se vocês forem fazer numa folha A4, tá? Numa folha A3 também. Mas, geralmente, acho que vocês vão fazer numa folha A4, né, aquela folha de ofício, e vocês colocam no canto inferior direito da folha. Primeiro passo para fazer uma planta baixa, vamos relembrar, se tiver um cômodo aqui dessa agroindústria de 4 metros por 9 metros, eu quero que vocês comecem fazendo, né? Isso é só um exemplo, tá, pessoal? Vocês iniciam um contorno da planta baixa, depois vocês começam a traçar as paredes. Por exemplo, aqui usou a largura de uma parede de 20 centímetros, tá? E aí vocês vão ter que colocar numa escala. Se a agroindústria for muito grande, vocês colocam na escala de 1 para 100. Se a agroindústria ficou muito pequena, de 1 para 50. Geralmente, quando tem uma agroindústria, uma planta baixa acima de 100 metros quadrados, vamos supor, né? Vocês utilizam essa de 1 para 100, tá bom? 1 para 100. Aqui, 1 para 50, o desenho vai ficar maior. Vai ficar maior. Então, se o desenho, a realidade, né, a agroindústria for maior que 100 metros quadrados e você colocar numa escala de 1 para 50, talvez não caiba numa folha A4, só se vocês fizerem numa folha A3. Mas aí vocês vão escolher a escala, se vocês colocam para 1 para 50, 50 ou 1 para 100, tá? Vai depender muito do estabelecimento que vocês escolheram, do espaço, de tudo. Pronto, pessoal, então aqui eu vou só dar um exemplo para vocês. Como é que a gente coloca esse 4 metros e esse 9 metros numa escala de 1 para 50? Vamos relembrar. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte. Numa escala de 1 para 50,
a gente vai fazer o seguinte: 1 centímetro no papel equivale a 50 centímetros no real. Vocês lembram? Porque a escala é de 1 para 50. Esse valor aqui é 4 metros, que é o real, né? O real. 4 metros é igual a 400 centímetros. É só vocês multiplicarem por 100, tá? E aí, esses 4 metros se transformaram em 400 centímetros, porque a gente tem que colocar tudo na mesma unidade. E aí, vai ficar aqui, ó, 400 centímetros num real. Por que que eu não coloquei desse lado? Porque é a realidade, é o tamanho realmente da parede. A gente quer saber qual é o tamanho no papel, porque a gente vai desenhar no papel com a régua direitinho. E aí, vamos fazer a regrinha de 3, né? Vamos lá. X vezes 50, né? 50x é igual a 400 vezes 1. Ou 1 vezes 400. 400 vezes 1. Então, 50x é igual a 400. X é igual a 400 vezes 50. Então, 40 dividido por 5 dá igual a 8 centímetros, tá? 8 centímetros. Então, você vai pegar a régua, né? Você vai pegar a régua, vai pegar o papel, vai pegar o lápis, e aí você vai desenhar aqui. Desculpa aqui, peraí. Você vai desenhar 8 centímetros aqui, tá? Aí, quando for 9 metros aqui, vamos supor, como é que a gente faz? A gente faz como, pessoal? A mesma coisa, coloca na escala de 1 para 50, tá? Mesma coisinha. Deixa eu ver se vem pra cá. Vou fazer agora de vermelho, tá? Então, 1 centímetro no papel equivale a 50 centímetros num real. Agora, a gente quer saber 9 metros. 9 metros multiplicando para centímetro dá 900 centímetros. Então, 900 centímetros num real tá para quanto? Tá de azul, vou colocar de azul. Regrinha de 3, né? Então, 50x é igual a 900 vezes 1. Então, 50x é igual a 900. X é igual a 900 dividido por 50. Né? Calculadora. A gente pega a calculadora. 900 dividido por 50, ou 90 dividido por 5, né? 90 dividido por 5 dá igual a 18. Então, x é igual a 18 centímetros, tá, pessoal? Então, 9 metros na escala de 1 para 50 é igual a 18 centímetros aqui. Então, quando você vai fazer o desenho, você pega a régua. Vou colocar para cá. Então, desculpa que foi o microfone que caiu. Você pega a régua e aí, aqui, que a gente colocou, são 8 centímetros, né? E aqui, 18 centímetros. Entenderam? E aí, vai desenhando a porta, vai desenhando os locais, todos os cômodos de uma agroindústria. Então, isso. Pronto. Aí, eu vou dar exemplo para vocês de algumas plantas baixas de agroindústria. Tem aqui uma planta padrão de unidade de extração e beneficiamento de produtos das abelhas, para agricultura familiar, para agroindustrialização do mel. Então, temos aqui que o local para recepção da matéria-prima tem 6,64 metros quadrados, de área, tem capacidade para recebimento e armazenamento de 27 melgueiras. A recepção situa-se no interior da agroindústria e será coberta. Então, está coberta, que isso aqui é uma vista de cima, mas tem telhado, logicamente, o que minimizará o acesso de vetores, animais e poeira, entre outros. Dessa área, os quadros serão retirados das melgueiras e passarão para a sala de extração, que tem uma área útil de 18,5 metros quadrados, né? Então, tá aqui, ó. São essas salas, vocês vão desenhar como se fosse, né? Logicamente que vocês não vão utilizar a agroindústria de mel, mas aqui é só um exemplo das salas, que cada sala tem uma metragem, e vocês vão desenhando cada cômodo com a porta, as janelas, né?
tudo bem direitinho, como vocês viram na disciplina de desenho técnico. É isso? E aí tem cada etapa do sistema. Aqui vai ser outro exemplo que eu vou mostrar para vocês, que é uma de polpa de frutas, que já é mais parecido um pouco com o que vocês vão fazer, que pode fazer polpa de fruta de caju, por exemplo. Então, a planta de agroindústria de polpa foi planejada para que os produtores possam transformar em polpas as frutas de seus pomares, agregando um valor a mais, né, nos produtos in natura. Foi planejada uma área de recepção para o recebimento e higienização desses alimentos, né, por exemplo. Essa planta baixa atende o produtor de pequeno porte, a área deste modelo é mais ou menos de 61 metros quadrados, com uma área de processamento de 20,45, e todos os croquis e projetos, antes de serem construídos, devem ser aprovados pelos órgãos de inspeção sanitária, tá? Se vocês forem fazer como técnicos em agropecuária, alguma planta baixa, tem que ser tudo aprovado pelos órgãos de inspeção sanitária e pelos órgãos competentes que regularizam o local. Então, por aqui, ó, tem a parte de limpeza, o depositório, o depósito, né, o processamento, o armazenamento e expedição. Tem a balança aqui. Então, aqui tem os equipamentos que estão nos locais, né? Por exemplo, número 1, a legenda. Aqui tá a balançazinha. No 2, tem uma mesa de apoio em aço inox. O 3, tem bancadas com armários, né? Aqui já tem a pia da lavagem primária. E por aí vai. Aqui é o 15, que é o depósito de material de limpeza. Tem tudo direitinho em todas as salas. Recepciona, processamento, né? Tem o depósito, tem os banheiros, tem o armazenamento e essa expedição. Já que é uma agroindústria de doces, que é importante lembrar que é sempre bom manter um ambiente adequado, agradável e seguro para os trabalhadores. Então, vocês vão fazer uma planta baixa pensando nisso também, que as salas devem ser arejadas, devem ter locais de abertura, né, tipo janelas, portas. Na área interna da agroindústria são preparados os alimentos e por isso são necessários cuidados e atenção com a conservação da estrutura física e também com o bom funcionamento de maquinários, equipamentos e utensílios. Então, aqui só para mostrar para vocês, o 1 é a caixa de frutas na recepção, né? Se vocês forem procurar aqui, tem aqui o 1, a caixa de fruta, que recebe. Aqui já a mesa de seleção, então tudo já pertinho. Ao tanque para pelagem, né? Que vocês também devem estar vendo isso na parte de agroindústria com a professora Josenara. Tem o tanque para lavagem das frutas, aí depois a mesa de corte e despolpamento e por aí vai. Então, tudo isso vocês vão ter que fazer direitinho, tem que saber o que é que tem numa agroindústria para produzir uma cajuína, numa agroindústria para produzir uma castanha. Vocês vão ter que desenhar direitinho, colocar os valores, a metragem de cada cômodo, de cada local para cozimento, para se tem um escritório, a parte de separação, né? Então, vocês vão ter que estudar realmente o que é que deve ter uma agroindústria, numa agroindústria que vocês escolheram, para depois fazerem a planta baixa direitinho. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo, com a professora Josenara, e eu espero que vocês tenham entendido um pouco sobre o nosso projeto. A gente já fez o levantamento das cajuínas no Vale do Sambita, agora a gente vai aprender a fazer várias agroindústrias relacionadas a esse tema, né? A essa planta do cajueiro, que tem grande importância na nossa região, tá? E que agrega muito valor aos agricultores familiares. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, eu espero que vocês tenham gostado. Tchau!